e a gente tem o prazer de receber aqui nos estúdios da Top a Tainá Veras, professora universitária da área de comunicação. Nós vamos conversar aqui sobre inovação, pequenas empresas e sobre um encontro que vai acontecer no próximo mês, bem bacana, um encontro de inovação e empreendedorismo. Ô Tainá, bom dia, viu? Obrigado por você estar aqui com a gente. Queria que a gente começasse falando um pouquinho dessa coisa da internet, as redes sociais, e é natural que os anunciantes fossem para essas mídias para buscar os seus públicos. É nesse ambiente, inclusive, que a gente encontra muitas peças publicitárias muito criativas e inovadoras. Na sua opinião, a internet é o caminho natural para esse tipo de iniciativa? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eduardo. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Então, eu acredito muito, né? Eu sempre falo para os alunos que, assim, mais do que defender a questão de qual canal é melhor, né? Se a internet é melhor, se o jornal é melhor, se o rádio é melhor, a gente vive num mundo onde a gente tem que falar em integração e em convergência. E esse mundo é um mundo onde não dá para pensar só na ferramenta, né? A gente tem que se preocupar com o conteúdo que vai ser veiculado nessa ferramenta e com a estratégia que está por trás disso, né? O meu olhar sobre a comunicação é um olhar pautado muito na comunicação não como ferramenta, né? Mas como um processo estratégico que precisa nortear todas as nossas ações. E com a publicidade não é diferente, né? Então, antes de pensar, vou para a internet, vou para o rádio, vou para o jornal, eu tenho que pensar qual é o conteúdo que eu vou veicular e qual é a essência da minha empresa, né? Como que eu vou transmitir isso? Tainá, bom dia, um prazer recebê-la aqui na Top. Bom dia. E a gente também tem visto, né, na publicidade que tem crescido muito a maneira como as histórias são contadas, né, mudança da forma como as histórias são contadas. E essa forma das histórias serem contadas é uma maneira mais eficiente de chamar a atenção para o público de modo geral? Então, sim, na verdade, essa questão do storytelling tem sido muito falado ultimamente, né? Mas a ideia de contar histórias faz parte da essência do ser humano, né? Tem um livro, inclusive, de um historiador do Harari, né? O Sapiens, que ele vai falar que a gente, o que faz com que nós sejamos reconhecidos como espécie, né? Sapiens, é a capacidade de pensar sobre coisas que não existem, de contar histórias. Então, o storytelling é uma ferramenta importantíssima para criar valor para a marca e para inserir a marca num contexto maior, né? Eu sempre falo para os alunos que uma empresa não é uma entidade isolada no mundo. E as histórias ajudam a gente a pensar nesse contexto maior que envolve a marca e a trazer um pouco de emoção e de sentimento. A gente tem visto, nossa, eu nunca me esqueço de um comercial de uma operadora de telefone celular que usou, aliás, não uma vez, mas várias vezes, músicas e contando uma história em que tinha essa relação, né, entre cliente, as pessoas e tudo mais. Então, e na verdade o produto ficava em segundo plano. O que se tentava mostrar era justamente a relação, né? Então, muito bacana isso mesmo. E eu não sei, até acho que, né, no caso, vamos poder falar, não anunciante nosso, mas é o caso da Vivo, né? Até no momento, a música, acho que era Eduardo e Mônica, passou, sim, inclusive na TV aberta. Mas como a música é grande, né? Acho que foi o trecho da música, mas na internet eu sei que fez um sucesso danado esse tipo de estratégia. Sim, né? É um dos principais cases de storytelling que a gente tem, porque justamente dá voz para uma tendência muito grande na publicidade hoje, né? Que é essa noção de envolvimento e de experiência, né? Então, a experiência e o envolvimento como protagonistas, né? E o produto, a marca, como agregador dessa experiência, né? Como potencializador dessa experiência, né? É disso que a gente tem falado muito hoje na comunicação. E Tainá, você também tem um trabalho que trata da cultura da inovação dentro das pequenas e microempresas. A gente sabe que as pequenas e micros, elas detêm aí quase 90% dos negócios do Brasil. É nessa área onde nascem as boas ideias? Então, eu fiz uma dissertação de mestrado, né, sobre essa questão da relação entre inovação, comunicação e aprendizagem nas micro e pequenas empresas. E o que a gente vê desse cenário de micro e pequenas empresas? Tem um autor que eu trabalho que ele vai falar que essas organizações, elas são ilustres desconhecidas, né? Então, assim, elas são maioria, só que pouca gente olha para elas, né? E eu costumo dizer que, assim, qual que é a questão da micro e pequena empresa?
nascem muitas boas ideias, né? Eu concordo com você. A questão delas é que existe um contexto muitas vezes que é desfavorável para a aplicação dessas ideias. Então são organizações que acabam focando muito no emergencial, né? Porque tem uma estrutura enxuta, uma estrutura escassa e muitas vezes não conseguem colocar em prática essa ideia. Uma forma que inclusive eu trato na dissertação de melhorar isso, primeiro é desmistificar o olhar que a gente tem sobre a inovação, né? Inovação não é sinônimo de algo caro, tecnológico e que disruptivo. É isso também. Mas inovação pode ser um processo de mudança e de melhoria a partir de uma prática mínima do dia a dia, né? E é isso que as micro e pequenas empresas precisam entender, que elas precisam usar essa proximidade entre os membros e entre as ideias, que é muito propícia nesse ambiente, né? As pessoas conversam muito para poder pensar em novas formas de colocar em práticas, pequenas práticas, né? Colocar em prática ideias pequenas que podem vir depois a gerar algo inédito e tudo, mas é um passo de cada vez, né? A filosofia do só por hoje, né? Então, se a gente começa pequeno a colocar em prática, né? Começa a colocar as ideias pequenas em prática, fica mais fácil depois de pensar nas grandes. E, Tainá, você está falando da questão das boas ideias, né? Você falou do lado das pequenas, das microempresas. Do lado das pessoas, se as pessoas quiserem pensar de modo diferente para inovar, o que as pessoas podem fazer para tentar pensar um pouco fora da caixinha do senso comum? Tem algum tipo, não de mecanismo, digamos assim, para pensar, mas algumas coisas que as pessoas podem fazer diariamente para tentar pensar diferente e na vida delas inovar também? Então, tem várias técnicas, na verdade, para fomentar a criatividade, né? Mas pegando uma da publicidade que eu particularmente gosto bastante, né? Eu dou redação publicitária para os alunos da FIB, né? E uma técnica que a gente usa muito na publicidade é a associação, né? O pensamento associativo, lateral, que está na essência da criatividade. Como fazer isso, né? Dica para as pessoas. No caso de uma empresa, por exemplo. Primeiro, as associações, elas têm que partir das principais características e dos principais atributos da empresa. Então, uma empresa, por exemplo, que preza pela durabilidade dos seus produtos, né? Uma dica, eu posso pensar primeiro em associações diretas com a durabilidade. O que tem diretamente a ver com esse tema? Depois eu parto para as associações indiretas, né? Então, por exemplo, será que eu consigo pensar numa metáfora que tem a ver com durabilidade? A questão da água, por exemplo, que, né, é algo mais perene. Depois eu vou pensar em associações opostas com isso. Então, durabilidade, né? O que é algo que dura pouco? O vidro, por exemplo, que pode se quebrar facilmente. E, por último, pensar em associações com temas do momento. O que tem a ver, né? O que está acontecendo agora no momento que a gente possa associar com durabilidade? Então, é uma dica que ajuda a gente a pensar em conteúdos diferentes e que exercita o que a gente chama de pensamento lateral associativo, né? Na criatividade. É isso aí. Oi, Tainá, falando de boas ideias, inovação, negócio, está envolvida diretamente aí na organização do primeiro encontro de empreendedorismo e inovação. Fala um pouco aí como é que surgiu essa ideia e como é que está estruturado tudo isso. Legal. Bom, esse evento, assim, é uma iniciativa de 2 grupos da Unesp, né? O grupo de pesquisa do qual eu faço parte, né? Que é o SIG, é um grupo de pesquisa focado em comunicação, inovação e gestão, e do CEL, que é o Centro de Empreendedorismo Universitário, né? Importante falar que é um evento com foco multidisciplinar, né? Desde o começo ele foi pensado assim, então tem pessoas de várias formações, de várias áreas, tem as 3 faculdades envolvidas na realização, né? As 3 faculdades da Unesp. E qual que é o diferencial do nosso evento, né? Primeiro, a gente queria falar de empreendedorismo e inovação, desmistificando um pouco a ideia justamente de que empreendedorismo e inovação é algo que é para poucos, é um tema que não interessa para todo mundo, é algo difícil, caro, né? Ligado só à questão tecnológica. Pois é. Então, assim, isso foi uma primeira coisa que a gente pensou. Vamos desmistificar e mostrar várias faces, vários olhares dos temas. Outra
preocupação foi diminuir um abismo que a gente tem muito, que é o abismo entre universidade e mercado, né? Infelizmente, apesar de Bauru ser uma cidade universitária, de ter várias iniciativas, a gente ainda enxerga essa discrepância. Então, o evento veio muito no sentido de tentar conectar, né, de uma forma inédita, diferente, a universidade, o mercado, o setor produtivo e a sociedade. Então, a gente está trazendo programações e palestras, né, até como a gente estava conversando antes do programa, com pessoas que, assim, são interessantes para a trajetória de qualquer indivíduo. Eu tenho amigos advogados que estão interessados na palestra, pessoas aposentadas, né? Então a gente está trazendo realmente palestrantes inspiradores com uma trajetória bacana que interesse para esses 3 pilares, né? Setor produtivo, universidade e sociedade. E já tem o nome já de alguns palestrantes que pode passar aí para o público? Sim, tem sim. Na verdade, eu acabei não comentando, né? O evento ocorre agora, dia 23 e 24 de maio, tem um mês aí. E a gente vai trazer muita gente bacana, assim. O nome mais forte que a gente tem é a Joana Dark Félix, né? A Joana tem uma trajetória muito inspiradora. Ela é filha de empregadas domésticas, ela nasceu aqui em Franca, aqui do lado. Aprendeu a ler com 4 anos, passou no vestibular, se eu não me engano, com 14 ou 15 anos, emendou da graduação em Química, mestrado e doutorado em Química e foi convidada para fazer o pós-doutorado em Harvard. E aí ela voltou para Franca alguns anos atrás e, assim, ela tem simplesmente mais de 70 prêmios na carreira, entre eles o prêmio de personalidade do ano, que ela ganhou ano passado pelo jornal O Globo, patentes nacionais e internacionais, várias inovações como uma pele artificial, por exemplo, inovações na área de curtume. Então, assim, ela dá aula hoje em Franca, no METEC, trabalha com a questão da inovação e do empreendedorismo com os adolescentes, e ela vai vir para falar um pouquinho dessa trajetória dela e mostrar como que hoje ela constrói conhecimento com esses jovens, usando a didática, o empreendedorismo, a inovação, né? Então, esse é um dos nomes que a gente tem, mas a gente tem gente também, né? O João Vitor Caires, que é daqui de Bauru, que é do Impact Hub, uma organização mundial, que vai falar sobre empreendedorismo e inovação com impacto social. Então, ou seja, como que a gente pensa, né, em ideias para resolver problemas mundiais, como a questão da água, por exemplo, né? A gente tem gente de tecnologia também, o Leandro Jesus, que criou uma consultoria que é uma das melhores consultorias para trabalhar na América Latina, é mentor de startups, vai falar sobre empreendedorismo e futuro do trabalho na era digital. A gente tem, além das palestras, que são todas gratuitas, é importante falar, as oficinas também, que tem um custo bem reduzido, R$25 por oficina. Então, tem oficina de mídias sociais, produção de vídeos, tem uma muito legal de projetos empreendedores com impacto social também no desenvolvimento sustentável, que é com a Petrina Santos, que já representou o Brasil num fórum da ONU de desenvolvimento sustentável. Então, é um nome bem reconhecido. Enfim, tem painel sobre empreendedorismo, inovação e diversidade. Bacana falar para as empresas também. Vão vir representantes que vão falar sobre empreendedorismo e o cenário plus size, empreendedorismo negro, empreendedorismo feminino, empreendedorismo LGBTI. Então, assim, a gente está com uma programação bem diversa, com espaço para várias áreas, assim, desde professores, pesquisadores em geral, micro e pequenos empresários, empresários de grandes empresas, né? A ideia é realmente conectar todo esse público. E você falou, é importante, né, também, que tem um prazo aí, a gente está fazendo a entrevista agora, porque dia 17 agora tem um prazo aí para quem quiser escrever seus trabalhos. Como é que é? Explica um pouquinho sobre isso. Isso, na verdade, assim, a programação, ela tem um caráter técnico e científico ao mesmo tempo, né? Então, eu mencionei aqui as palestras gratuitas e as oficinas, mas a gente também tem espaço para apresentação de resumos expandidos, né? Então, os pesquisadores, aí, alunos de graduação, pós-graduação, recém-formados, pessoal do mercado que quiser submeter resumos expandidos, tem até dia 17 de abril. No site do evento tem um formulário, né, de inscrição, onde você faz o pagamento de uma taxa de R$25 e aí você tem até o dia 17 de abril para submeter o seu resumo expandido. Ele vai ser avaliado por pareceristas e uma semana antes do evento a gente divulga os resumos aprovados. Importante falar também que vai ter anais, né? Então vão ser publicados os anais. Então, para quem precisa também de atividade complementar, certificado, está pensando em fazer um mestrado, nessas atividades contam muito aí na carreira científica e acadêmica.
Muito bem. E Tainá, bom, quem quiser saber mais sobre o encontro, como é que pode fazer, passa aí os endereços, os canais aí para as pessoas estarem por dentro. Na verdade, interessa, como você falou, interessa a todo mundo, Sim. né? Quando você diz startup, tem muita gente aí que às vezes tem uma boa ideia, fala, poxa, mas como é que eu coloco isso em prática? Tem quem já está no mercado, né? Que quer saber novas técnicas, tem gente que quer dizer, é um evento que não é só para, vamos dizer, uma área específica, é para todo mundo, na verdade, se você pensar assim, dessa forma, né? Exatamente. Bom, quem quiser saber mais, a gente tem o site oficial do evento, que inclusive tem os links para inscrição, convidados, programação. O site é www.eunesp.wordpress.com. A gente tem uma fanpage também no Facebook, que a gente está atualizando né, constantemente, que é EUNESP Bauru. E a gente tem um e-mail também, quem quiser entrar em contato por e-mail, contatogeral.ei@gmail.com, né? Então são algumas ferramentas aí, algumas possibilidades que, né, o pessoal pode entrar em contato, e se tiver alguma dúvida também, é só mandar mensagem pela página, deixar uma mensagem pelo site que a gente está à disposição. Então, Importante falar também, desculpa, que as vagas são limitadas, né? Então, quanto antes, né? Apesar de ter o prazo dos resumos e o prazo de oficinas e palestras se estender um pouco mais, a gente tem uma limitação do espaço, né? Então, é importante que a inscrição seja feita o quanto antes e tudo até para o dimensionamento e para garantir a vaga, né? Dia 23 e 24 de maio. Bom, sucesso, a gente vai continuar dando as informações aqui na programação da Top FM, tá bom? E um abração, manda um abraço também para a professora Magê, tá bom? Pode deixar, a professora Maria Eugênia, coordenadora geral do evento, será dado.